Fala aí galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Corinthians Sempre. Bora com as últimas informações do Timão, tudo sobre a partida contra o Peñarol pela Libertadores e também informações aí sobre o mercado da bola. Corinthians também aí pode ser punido novamente, informação muito preocupante, bora ver tudo nesse vídeo. E não vamos esquecer de falar sobre o mercado da bola, Cebolinha, tem mais um jogador aí que pode chegar no Corinthians, jogador saindo, bora ver tudo nesse vídeo. Comenta aqui abaixo o que você acha de uma possível contratação do Cebolinha, é uma boa contratação? Comenta a sua opinião, sem mais enrolações, bora pro vídeo galera. Agora, olha só a imagem que a gente vai colocar aqui para você. Ela aconteceu logo depois do fim do jogo do Corinthians contra o Vasco ali, da vitória por 1-0. Itaquera virou baile, tá lá no telão. Isso aí foi uma provocação do Corinthians, faz referência a uma música da torcida do Vasco. Alfinetada ali, natural, zoeirinha de futebol, sem nenhuma repercussão. Então, não para a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que fez uma denúncia. O Corinthians pode até ter que pagar 100 mil reais por causa dessa brincadeira, dessa piada aí. Deixa eu chamar a Denise Tomás Bastos. Denise, tempo fechado aí. Desculpa, não consegui fugir do trocadilho quando apareceu sua imagem na tela. Tempo fechado no Corinthians, seja bem-vinda. Tempo fechado e começando a chover, viu? Parece que tem uma mística no Globo Esporte. Começa o vivo, começa a chuva, viu, meu amigo Jodar? Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Em relação a essa denúncia, né, que o Corinthians pode pagar até 100 mil reais, a multa vai de 100 reais até 100 mil reais. E ela se enquadra no artigo 191, que pune condutas que, embora irregulares, não afetam diretamente o resultado. E é isso que foi denunciado, porque, segundo eles, isso não foi uma conduta regular, foi uma conduta irregular. Não gostaram dessa provocação. Além disso, teve uma outra denúncia, viu? Isso por conta da falta do volante André no Thiago Mendes, uma falta muito dura, e com isso o André pode pegar até 6 jogos de suspensão. Esse que foi o segundo cartão vermelho no mês do jogador, que foi conversado com ele, né? Os jogadores conversaram com ele no fim do jogo porque eles sabem que é um jogador muito jovem, então eles conversaram disso. Tem que ser mais leve, mas a gente te apoia, e conversaram bastante com ele, viu Jodar? Mas ele fica à disposição aí para Libertadores. E dando autógrafo é o Mateuzinho, que também vai para esse jogo, tá suspenso no jogo contra o Mirassol, né? Pegou 2 jogos de gancho lá atrás no jogo contra o Palmeiras, mas pro jogo contra o Peñarol na quinta-feira, o André joga. O Corinthians treinou hoje de manhã, amanhã treina durante a tarde e aí sim finaliza a preparação para essa partida contra o Peñarol. Lembrando que o Corinthians é o líder do grupo E, Jodar, venceu as 2 primeiras partidas por 2-0. O Corinthians que não sofreu gols nessa era Fernando Diniz. 6 jogos sem 0 vazamento, né? 100 gols sofridos a equipe corintiana, meu amigo. Obrigado, Denise. E para esse jogo contra o Peñarol, o novo velho Diniz vai para sua 7ª partida no comando do Corinthians e ele tem mostrado novos truques desde que chegou. Eu não esperava isso. Quem diria que o Diniz ia ajustar mais um jogo sem levar gol? É só bater o olho na internet. Você vai ver o corintiano surpresa. Então, vamos entender que Diniz é esse. A gente sempre pensou e viu todos os trabalhos dele realmente focado em jogar pra frente, em fazer mais gols. E ele chega realmente com uma consciência, vamos dizer, defensiva, sem pressa pra ficar pressionando. 6 jogos, nenhum gol sofrido. Isso não acontecia no Corinthians havia 11 anos. É uma marca nova até mesmo pro Diniz. Nas últimas passagens por Vasco e Cruzeiro, a média foi de 1 gol sofrido por jogo nas 6 primeiras partidas. Uma coisa que eu sempre quis, e eu acho que eu fui melhorando muito em relação a esse aspecto na minha carreira inteira. O que está mais ajudando aqui, eu acho que os jogadores, de maneira geral, eles entenderam que todo mundo precisa ajudar. Tá aí um dos segredos. É uma baita entrega. Tentar... Desculpa. Correu muito. É uma baita entrega sem vaidade de posição. Tá no Ranieri na cobertura, tira. No final ali teve um escanteio pros caras. E deu o contra-ataque, o Pedro Raul tava dentro da pequena área nossa para defender. Então, se a gente conseguir manter o grupo inteiro, esse espírito, essa garra, vai ser f***. Repara como o discurso tá alinhado. Isso foi há quase 15 dias. Domingo, Gustavo Henrique bateu na mesma tecla. Tem colocado muito na nossa cabeça que precisamos defender bem todo mundo. Esse aqui é um conjunto, né? São 11 marcando e 11 jogando. Nem sempre 11. Vermelho, está expulso o André.
2 dos 6 jogos com o Diniz terminaram com pelo menos um jogador expulso. Isso abriu espaço para os improvisos. Com o Mateuzinho suspenso, coube ao volante Ranieri quebrar um belo galho de lateral direito. O Ranieri fez uma partida brilhante hoje. Tá de parabéns. Obviamente, com a partida que ele fez hoje, ele passa numa eventualidade, pelo menos ser opção. O Diniz, ele não tem muito essa questão, esse problema desse improviso com muita consciência, até porque ele tem o domínio ideal daquilo que o atleta ele pode fazer. Nesse começo de trabalho, ficar com a bola não tem sido prioridade. O time teve posse maior em apenas 2 confrontos. É um Diniz diferente mesmo, mas certas coisas não mudam, né? Fui falar com o Gustavo Henrique e repara nessa voz de fundo. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! O jeitão maluco do bem tá igual. É lutar até o final e vamos junto e na hora de pegar embora, se divertir muito. Parabéns pra todo mundo. Mas quando perguntarem que Diniz é esse, lembre-se de que é o Diniz com a cara do Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Bom, rapaziada, a gente até tem que cuidar as palavras aqui quando vai falar do tribunal, né, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas eu, assim, sem nenhum juízo de valor, mas apenas numa constatação, o tribunal ele está aparecendo mais do que o normal. E se isso for uma prática para todos os clubes e tudo que envolver o Campeonato Brasileiro especificamente, né, que é onde o tribunal tem incidência maior, cara, a gente vai ver uma série de denúncias aí a partir de agora. Será que eles estão mudando o seu critério da procuradoria, de uma análise mais criteriosa a respeito de tudo que envolve o nosso futebol? Porque, cara, eu confesso para vocês que algumas questões assim elas estão me surpreendendo, tá? Bom, que o André fosse denunciado, a gente já sabia. Ele teve uma entrada dura, você tem a punição automática pela expulsão, mas todo cartão vermelho ele é passível de um julgamento. Esse julgamento ele vai lá dentro de uma procuradoria que oferece uma denúncia ou que sugere lá que o jogador deva ser punido com um número maior de partidas, né, dentro de um artigo lá do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E ele foi denunciado no artigo 254, que é praticar uma jogada violenta que pode fazê-lo pegar até 6 jogos de suspensão. Eu acho que pela entrada que ele deu, dificilmente vai parar na automática, ou seja, dificilmente ele será absolvido ou pegará a pena mínima de um jogo dentro da suspensão automática do cartão vermelho. Provavelmente ele deve pegar aí 2 jogos, pelo menos. É o que eu imagino, tentando analisar de que maneira o tribunal poderá, né, acabar punindo o André, que inclusive foi abraçado de certa forma pelo elenco, mas tomou uma carraspana, digamos assim, do seu treinador. O Fernando Diniz defendeu o André no episódio do gesto obsceno, mas nesse episódio da falta ele realmente entendeu que foi uma ação desmedida e tudo mais, mas que é um bom menino, que joga muita bola, que precisa, enfim, de uma conversa, aquela coisa toda. Aquela chamadinha do chefe, do pai, né? Aquela coisa. Mas o Ranieri revelou na zona mista, né, de que o Rodrigo Garro foi um dos primeiros a conversar com ele, dizendo que, olha, a gente estava com você quando você estava fazendo gols, você estava numa boa, e a gente está mais com você ainda agora. E é natural que o elenco, especialmente os líderes, abracem, porque eu entendo a ira do torcedor, ele está realmente fora de esquadro, assim, né, o André, desde a proposta do Milan, mas quem está lá dentro, convive com ele, tem dentro de um grupo ali, é natural, você vai defender o teu companheiro, entender que é do jogo, né? Muitas vezes você acaba cometendo um ato ali que gera uma punição e pode acabar deixando o time na mão, pode acabar prejudicando o time, que você possa cometer erros, como um jogador que perde um gol, perde um pênalti, acontece. Os caras estão lá e eles estão lá para se defender e tá tudo certo, tá tudo dentro dos conformes. Agora é preciso também que dentro desse apoio
exista uma conversa, uma orientação, saber como é que tá, o que está acontecendo, tem algo que eles possam fazer. O que mais me deixa satisfeito nessa história toda é você ver o Rodrigo Garro assumindo mais uma vez, de novo, um papel de protagonismo, de liderança, que ele sempre exerceu desde que ele chegou ao Corinthians, mas que ficou um pouco diminuída por conta do momento técnico dele, né, e até físico. Ele viajou para a Espanha para tentar curar uma dor crônica no joelho, ele ficou afastado durante um tempo, ele teve muitas lesões, ele não conseguiu engatar uma sequência, diferentemente daquele Garro que chegou no segundo semestre de 2024. Então o Garro tomando a frente, hoje sendo um líder técnico do time, cara, eu acho que é uma grande notícia. Ganha o Corinthians porque o Garro sempre se envolveu com a causa Corinthians, ele sempre quis ser um protagonista, ele ficou também um pouco sentido com aquela perda da camisa 10, a gente sabe, é um episódio obviamente superado, mas naquele momento foi um pouco difícil, né? Porque o Garro termina o ano como o melhor camisa 10 do Brasil e ele é obrigado por contrato a ceder a camisa 10 para o Memphis. Mesmo que o clube tenha valorizado muito a história dos camisas 8, né? Como por exemplo, o grande ídolo Sócrates. Mas a gente sabe que não foi legal, mas o próprio Garro, né, superou isso naquele momento e hoje, tendo esse protagonismo, né, um cara que já é o jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro desde a estreia do Fernando Diniz. Ele tem 4 assistências em 5 jogos. É impressionante, cara, o que o Garro tá fazendo no time, o que ele tá jogando, o que ele tá sendo influente, e isso melhora, inclusive, esse aspecto emocional a ponto dele conseguir ser o líder que o André hoje precisa. Eu acho que essa é a principal leitura de tudo que está acontecendo. Mas, enfim, o André pode pegar até 6 jogos, acho que ele vai pegar 2. Agora, tem outras denúncias do STJD, como, por exemplo, o Corinthians foi denunciado no artigo 191, com multa prevista entre R$100 e R$100.000, pela frase no telão dizendo Itaquera virou baile. Que é uma frase que os vascaínos utilizam muito em São Januário, né? A barreira vai virar baile, que eles cantam, inclusive, né? Em São Januário, e aí o Corinthians fez uma provocação, Itaquera virou baile. Num jogo vencido por 1-0, no sufoco, com 1 a menos e tudo mais. Mas, cara, assim, eu até sou um cara né, o Joãozinho do passo certo, né? Eu sou da regra, eu acho que tem que cumprir regras e tal. Normalmente o pessoal me chama de careta. Agora, quando acontece esse tipo de coisa, eu tenho que dar valor para quem diz que o futebol acabou, né? Porque, pô, é igual o Corinthians certa vez contra o Inter, botou lá do telão, põe no DVD. Gerou uma celeuma danada, mas caramba, velho, se não puder fazer isso... Pô, você tá na tua casa, né? Você coloca uma frase ali pro teu torcedor ficar feliz. Não tem nenhum desrespeito aqui com o Vasco, não tem nenhuma conotação de diminuir, nada, cara. É uma provocação sadia. Pô, virou... E outra, a frase Itaquera virou baile, porque os torcedores estão comemorando, como se estivessem numa festa, tá tudo bem. Mas é uma frase que o Vasco usa. Pô, cara, de verdade, eu sou o primeiro a dizer, pô, não pode, pô, isso não é legal, o futebol não pode normalizar tudo, não é mundo paralelo, pô, eu sou o chato do rolê, eu sou. Agora, os caras conseguiram ser mais chatos que eu. Ô, STJD, aí, cara, aí é querer aparecer demais, entendeu? Aí é querer muito protagonismo, aí é querer fazer julgamentos políticos, os caras lá aparecerem nas comissões, sabem que vão virar notícia, só pode ser nesse sentido. Aí, de verdade, cara. Além disso, também teve um torcedor no setor oeste, que aí, obviamente, eu não concordo, aí eu vou ser o chato do rolê aqui, cuspiu na equipe de arbitragem durante a saída de campo. E esse fato foi registrado na súmula, e aí também tem uma possível punição para o Corinthians, que também foi denunciado. E também tem ausência de bolas naqueles suportes, né, nos conezinhos, atrás do gol do goleiro Cauê. O Corinthians também foi denunciado por isso. E um atraso de 3 minutos no início do segundo tempo. O clube vai precisar pagar R$3.000. Então, assim, cara, os caras estão com pente fino aí, analisando tudo que acontece no jogo. Então, pô, o cara espirrou num lugar errado lá, opa, bota lá, tem um artigo aqui, vamos denunciar. Vamos ver.
Vamos ver como é que vai ser a partir de agora. A procuradoria não vai deixar passar nada. Vai ficar um cara sentado na frente da TV ou dentro do estádio, analisando tudo que acontece, pegando a súmula de cabo a rabo e dizer, ó, não, isso aqui vai caber denúncia aqui, 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 aqui. Vamos ver. Vamos ver como será a partir de agora. E algumas coisas, eu acho que tá tudo certo. Você tem que moralizar, você tem que organizar, senão vira bagunça. Agora, outras coisas eu acho que é um excesso desnecessário. Memphis Depay, que ainda não tem a sua volta garantida nesse jogo contra o Peñarol na quinta-feira pela Copa Libertadores, né? O Fernando Diniz foi muito taxativo, dizendo que é preciso ter cautela com ele já começou a transição, mas está ainda sob cuidados da fisioterapia. Acho que também não estará de volta no final de semana, né, diante do Mirassol, que são 2 jogos muito importantes, né, para o Corinthians encaminhar aí uma recuperação no Brasileiro e também talvez encaminhar uma classificação para as oitavas da Libertadores. Então o Memphis vai levar mais um tempinho. A gente sabe que também tem uma questão Copa do Mundo no processo. E pra gente que acha que o Memphis não tá fazendo falta, eu super discordo. Porque hoje, na parceria com o Yuri ali, o Diniz tem utilizado o Vitinho, tem o Caio César, tem o próprio Jesse Lingard, mas eu acho que o Memphis, voltando ali com o Garro jogando o que ele tá jogando, com o Memphis e o Yuri no ataque, dá para reviver os bons momentos desse trio aí que o torcedor lembra muito bem. Agora, sobre a renovação, a gente está falando aqui há alguns dias, né, sobre a renovação. O Corinthians quer renovar com ele, em outros moldes, evidentemente. Tem uma redução aí nos seus vencimentos. Ele também quer renovar, mas depende de algumas coisas. É óbvio, né? Um jogador que ganha o salário que ele ganha, o contrato que ele tem, não vai aceitar por um pastel e um refrigerante, né? Então, tá dentro de uma negociação, que a gente não sabe se ele vai responder antes da Copa ou depois, porque tem uma Copa do Mundo no meio do caminho que pode fazer com que ele se valorize, pegue outro mercado, enfim. A questão ele tem uma ideia de permanecer no Corinthians e se ele conseguir alguma situação financeira interessante, acho até que ele pode responder antes da Copa. Mas saiu uma notícia nesta segunda-feira no GE de que o Corinthians desta vez já busca não apenas um parceiro para ajudar a bancar o salário do Memphis, que é o que hoje acontece. Mesmo que ele tenha uma dívida aí, o Corinthians tem uma dívida com ele em torno de 40 milhões de reais, somando bonificações, premiações e questões de luvas ainda que foram, que foram debitadas aí dos últimos tempos. Mas não apenas uma empresa, mas 2 empresas parceiras que banquem integralmente o salário do Memphis. Cara, isso não é difícil, tá? O Corinthians, com a marca que tem, aliando a marca desses parceiros ao jogador, não é difícil conseguir isso. O Grêmio conseguiu isso com o Luizito Soares, por exemplo, que não ganhava nem perto do que o Memphis ganhava. A gente está falando de 3 anos atrás, né? Então tem uma realidade também um pouco diferente. Ele ganhava na casa de 2 milhões e pouco, e tinha muitos parceiros ajudando. Tinha uma casa de apostas, tinha o Marcelo Marques lá com a sua marca Spam, lá, que é o comprador do estádio do Grêmio, lá, que era um dos parceiros. Tinha acho que o Celso Rigo, né, que é o do Arroz Prato Fino, lá também ajudava. Eram parceiros já do Grêmio de longa data e eles se prontificaram a ajudar a pagar pelo menos uma parte do salário do Soares. Então o Grêmio pagava pouco até, né, porque ele tinha parceiros que pagavam o contrato do Luizito Soares, porque tinha um salário pro Grêmio especialmente, né, muito acima dos demais. Galera, e o Corinthians avançou para contratar o camisa 11 do Flamengo, o Cebolinha, isso mesmo, o Corinthians está querendo a contratação dele aí, o jogador já falou que não quer permanecer no Flamengo, falou que quer sair no meio do ano, ou seja, sair de graça. Ele falou que falou com o staff dele, né, para negociar com o Flamengo, para deixar o clube carioca aí já no meio do ano. Ele teria que deixar o clube no fim do ano, né, que é quando acaba o contrato, e no meio do ano ele assina um pré-contrato. Porém, no meio do ano ele já quer estar em outro time. Ele tá vendo que não vai ter oportunidades, então o mais correto para ele é deixar o Flamengo e tentar buscar vaga em algum time aí, porque todo mundo sabe, Cebolinha é craque, em qualquer equipe do Brasil é titular. No Flamengo não é, porque o Flamengo é uma equipe, né, muito forte mesmo, é uma concorrência muito gigante, então é complicado ele ser titular. Aqui no Corinthians, com certeza, ele seria titular fácil. Então, quem sabe, né, ele não deixe o Flamengo e venha para o Corinthians. Corinthians que sempre tá de olho nele. Jogadores que sempre tá na mira do Corinthians, toda janela. Malcom, o Michael, do Flamengo também, que era lá. O Cebolinha, Firmino, Talisca. 5 jogadores que sempre estão na mira do Corinthians, toda janela.
e dessa vez não tá sendo diferente, o Cebolinha tá de novo na mira. Marcelo Paz já falou, né, que é um nome interessante, o diretor do Corinthians falou que é um nome muito interessante e que o Corinthians, se conseguir, vai tentar a contratação. Quem sabe não consegue agora, né? Vocês acham que vale a pena? Cebolinha aí chegando no Corinthians, é uma boa contratação ou não vale a pena? Comenta abaixo a sua opinião, sem mais enrolações eu fico por aqui e nos encontramos no próximo vídeo, galera.